A presença brasileira em Cuba, 31 de outubro de 2008. A Quinta Avenida, um dos endereços mais charmosos de Havana, é fechada e os batedores acompanham dois chefes de Estado, o presidente Lula e o presidente Raul Castro. Para onde eles se dirigem? Para uma casa no estilo clássico dos anos 50, onde seria inaugurado, naquela ocasião, o Centro de Negócios da Apex Brasil, que é a agência de promoção de exportações e atração de investimentos do Brasil. Além do discurso do presidente Lula, que foi divulgado para todo mundo sobre a sua predileção em relação ao candidato às eleições norte-americanas, o candidato Barack Obama, obviamente que a voto, ou a decisão, melhor dizendo, de Lula em fazer esse anúncio não encontrava lugar melhor e lugar mais estratégico do que Cuba, nas vias da eleição acontecer. A repercussão feita pela Reuters e pelas agências internacionais fizeram com que aquela data ficasse marcada, sem dúvida nenhuma, na história. Mas também ficou marcada em relação à presença brasileira em Cuba. Até então, a nossa relação, sempre muito amistosa, de muito apoio, por razões políticas, inclusive, históricas, fizeram com que os países tivessem sua interatividade no passado. Mas nada tão objetivo quanto com aquela iniciativa que ali começava. Inúmeras situações ocorreram daquela data, passados aí mais de 3 anos e poucos meses, até os dias de hoje. O Brasil percebeu o quanto é interessante apoiar o desenvolvimento de determinados países e, nesse caso, Cuba também se comprova. Por exemplo, o Porto de Mariel, que é uma obra extraordinária feita por uma grande empreiteira brasileira, é absolutamente estratégico para o interesse de futura abertura do país. Ali se pretende fazer com que seja um grande hub de navios de cruzeiro e também na área de logística do comércio exterior. E em volta do Porto de Mariel há ainda a zona econômica, que é a zona através da qual Cuba pretende implementar suas próprias indústrias, diminuindo a necessidade de consumo de importação para abastecimento de sua população, mais ou menos em torno de 16 milhões de habitantes. Ora, então o Brasil, ao contribuir com isso e ter uma empreiteira brasileira à frente desse trabalho, colocou numa cadeia produtiva mais de 30, 40 outras empresas brasileiras também conseguindo fazer a sua exportação ou de produtos ou de serviços. De lá para cá nós percebemos uma série de evoluções do ponto de vista das relações comerciais. Identificamos que o Brasil se tornou um dos maiores parceiros comerciais de Cuba. Ele perde ainda para a Venezuela, em função do acordo de petróleo que os dois países têm nessa área de energia, mas marcas como Piccadilly, Balduco, Havaianas, marcas como grifes, né, ou franquias como Via Uno, inúmeras são as marcas e os produtos brasileiros que já caíram no gosto do consumidor cubano. O país está experimentando mudanças inacreditáveis, a começar de que houve flexibilidade do embargo. Hoje melhorou a possibilidade de viagem de cubanos residentes nos Estados Unidos a Cuba, o envio, a remessa de dólares para Cuba também já foi mais flexibilizada. Cuba passa por uma mudança interna muitíssimo interessante, em que era inimaginável naquela época mesmo, em 31 de outubro de 2008. Mais de 500 mil funcionários públicos, mesmo com algum tipo de incentivo, foram colocados para fora da máquina do Estado e hoje estão sendo incentivados, beneficiados para empreenderem seus pequenos negócios, do tipo cabeleireiro, chofer e tantas outras atividades comuns. O que no século XXI poderia ser algo que não tem grandes surpresas, para um país que experimenta 50 anos de embargo, é uma grande novidade. O turismo, por exemplo, no ano de 2011, fechou com mais de 2,5 milhões de visitantes, sobretudo visitantes do Canadá, visitantes inclusive até mesmo norte-americanos. Quantas oportunidades também já se abriram para o Brasil nesse particular, equipando toda a estrutura da cadeia produtiva turística cubana. O que nós estamos percebendo é que o mundo como um todo avança no sentido de quebrar suas barreiras, diminuir as suas resistências e no futuro próximo a identidade com as marcas brasileiras, quando Cuba estiver totalmente libertada ou liberada do embargo econômico, termos ali a viabilidade de grandes negócios, de grandes possibilidades de projetos, que se não tivéssemos apostado lá atrás,
no futuro, seria muito mais difícil de se imaginar participante dessas oportunidades. Então, a presença brasileira em Cuba incrementou e deverá, sem dúvida nenhuma, servir como um balizador da presença brasileira naquela região, tendo Cuba, inclusive, como base também para a América Central. Sem dúvida nenhuma, as oportunidades existem. Nós temos que fazer com que elas aconteçam. E a indução do apoio de governo a governos, como é o caso do apoio do governo brasileiro a países de África e a outros, faz com que as nossas empresas percebam que ser a sexta economia do mundo nos obriga a sermos players globais.